galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira também é Brasileirão. Essa semana, na verdade, tivemos dois jogos pelo Brasileirão. Uma partida da quinta rodada que não foi realizada no meio de semana e uma partida adiantada da 11ª rodada. E vários jogos pela Copa do Brasil e ainda pelos campeonatos regionais, pelas finais dos campeonatos regionais, em Minas, no Sul, ou seja, uma vitamina de campeonatos aí nesta quarta-feira. E o jogo que a gente vem falar agora é do Campeonato Brasileiro. Foi o encerramento realmente da quinta rodada. Jogo entre Corinthians e Fortaleza, que não foi realizado no final de semana, que foi realizado nesta quarta-feira. Placar do jogo, Corinthians 1, Fortaleza também 1. E é desse jogo que a gente vai fazer aqui um breve comentário, uma breve análise do que aconteceu. Vamos lá, galera. Então, para a gente começar, eu peço que você se inscreva aqui no canal, compartilhe, dê aí sua contribuição com as suas opiniões, deixe o seu like e quiser ajudar o canal também, você pode se inscrever aqui, se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. E o canal Resenha com Magalhães, como todos sabem, tem o WhatsApp, né? O WhatsApp é o 022 9922 54512, que também está aqui na descrição. Você vai no nosso WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E você, tornando-se membro, quando a gente tiver algum sorteio, você vai levar vantagem desse sorteio para se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera. Corinthians 1, Fortaleza 1. O outro jogo que a gente teve hoje foi São Paulo e Atlético Paranaense. Um jogo também lento. Assim, não estava com ritmo muito alto. Aí muita gente está falando, Magalhães, é porque os jogadores ficaram 4 meses parados, para isso, para aquilo outro. Porra, tudo bem, bicho, mas a grande maioria dos times já jogaram o campeonato regional, já estamos na quinta rodada do campeonato brasileiro. Porra, já é para ter um ritmo um pouquinho mais acelerado. Mas não tá, o ritmo ainda está muito cadenciado. O jogo Corinthians e Fortaleza, um ritmo muito cadenciado, o Corinthians sem algumas peças titulares. Foi um jogo normal, cara, assim, é óbvio, acredito eu, vendo o jogo, que o Corinthians teve um pouco mais de posse de bola. Corinthians provavelmente chutou mais. Não sei se o Corinthians chutou mais na direção do gol, mas teve muito chute, alguns sem direção nenhuma. Mas o que mais me chamou a atenção, cara, esse jogo, muita gente, você, meu amigo torcedor, fala o seguinte, vira e mexe aparece alguém, né, e fala o seguinte, os jogadores de antigamente não jogariam hoje. Ô, bicho, futebol, o princípio básico é o toque, 1 metro, 2 metros. Princípio básico do futebol, domínio de bola. Outro princípio básico, visão de jogo, você saber onde é que você está, enxergar, entender o jogo. Então, você enxergar, entender o jogo, domínio de bola e passar bem a bola, você joga em qualquer era. Ou na época de Garrincha, ou na época dos anos 80, 90, ou agora. A velocidade do jogo, o cara ia se adaptar fisicamente ao jogo. Agora, se o cara tiver essas 3 qualidades, ele vai jogar em qualquer época. E na boa, os jogadores
de uma geração aí, da 70, eu estou falando da geração que eu vi, finalzinho de 70, 80, 90, com todo respeito à geração de hoje, aqueles caras eram muito mais bola do que hoje. A qualidade técnica de domínio de bola, de passe, você via em cada time, da época lá de 80, 90, qualquer time tinha pelo menos uns 5, 6 jogadores refinados que jogavam bola. Porra, bicho. Fortaleza e Corinthians tinha jogador errando passe de 1,5 m. 1,5 m. Tinha jogador que não conseguia dominar a bola. A bola parece que tá queimando no pé, filho. Esses caras, e não é só de Corinthians e Fortaleza, não. Da Série A do Campeonato Brasileiro, eu vou ser bem sincero. E vou estar ajudando. A metade, no mínimo, dos titulares dos 20 times não eram nem banco em 80 e 90. Nem banco. Porra, cara. São princípios básicos, mas sabe o que foi isso? É que agora com fisiologista, com isso, que aquilo outro, o cara não pode mais ficar treinando exaustivamente falta, não pode ficar treinando exaustivamente escanteio, não pode ficar treinando o passe toda hora, porque senão a musculatura não aguenta isso, não aguenta. Ou seja, algumas coisas básicas, princípios básicos, os caras não treinam mais. Aí quando chega no profissional, chega com a deficiência técnica muito grande. O jogador profissional não conseguia dar um toque de 2 metros. E hoje vocês viram. Tanto no jogo, tanto no time do Corinthians, quanto no time do Fortaleza, cara. Aí, o jogo fica ruim. Qualquer jogo vai ficar ruim. Tanto Corinthians quanto Fortaleza erraram muito. Além de talentos, tá? Futebol bem mais cadenciado, que para os treinadores isso é uma beleza. E por que é uma beleza? Porque ele sabe que se o jogo ficar muito acelerado, a falta de qualidade dos jogadores dele vai fazer a coisa ficar muito pior. Então um jogo um pouco mais cadenciado, mesmo aquele cara que não tem muita habilidade, ele vai conseguir jogar. Se colocar muito acelerado, o cara não joga. Ele vai ficar olhando. Porque quando a bola bater no pé dele, ele não consegue dominar, ele não consegue dar um passo de primeira. Quantos jogadores hoje recebem a bola e dão um tapa de primeira já sabendo o que vai fazer? Todo mundo fala o seguinte, pô, aquele jogador diferenciado, quando a bola vem para ele já olhou, ele já tem 2, 3 opções de toque. Quantos jogadores fazem isso? Hoje é muito pouco. Então, para o jogo fluir, não pode ser muito rápido, tem que ser mais cadenciado para a galera que não tem muita qualidade conseguir jogar. Agora, você não conseguir dar um passe, porra, bicho. Os jogadores do Brasil, do futebol brasileiro, correm, e muitas das vezes correm à toa. Porque a quantidade de passe errado é um absurdo. Aí eu fico vendo, na boa, se você pegar a estatística de todo jogo, aí, como é que é? Precisão do passe, tá sempre acima de 70. Porra, causada, bicho. Essas estatísticas tem que fazer passe de uma distância para ver como é. Por que passe de 1 metrinho? O passe do zagueiro pro zagueiro, pro lateral. Porra, isso não conta. Agora aquele passe que pode gerar um gol, um passe mais qualificado, entra na contagem? Que geralmente erra. Os times brasileiros erram muito ataque, desperdiçam muito ataque, porque erram muito passe. E, além do mais, quando acerta o passe, erra muito chute. Chuta de qualquer maneira, além de ter uma displicência da porra no passe. E hoje aconteceu. O jogo foi ruim? Não foi ruim. Mas poderia ter sido muito melhor se os times não errassem tanto passe, não fosse tão displicente. Rapaz, se o jogador de futebol perdesse 50 centavos por cada passe errado, a grande maioria dos jogadores iam ter que pagar para jogar. Essa é a verdade. Se cada passe errado era 50 centavos que ele tinha que tirar do salário. Ia chegar no final do mês, tinha jogador que ia ter que pagar.
Porque, bicho, então, o Corinthians quis propor mais o jogo, foi mais para cima, estava com um time mais leve, tocando a bola, fazendo a bola girar, com o Sid Clay por um lado, com o Fagner por outro, tentava sair jogando, tentava fazer o time do Fortaleza balançar. Fortaleza muitas das vezes tentava sair rápido com o Romarinho por um lado, o Osvaldo por outro, o Wellington Paulista tentando segurar ali a bola. Muitas das vezes o Fortaleza recuava demais, atraía muito o Corinthians para dentro do seu campo. Muitas vezes dava para o Fortaleza trabalhar melhor a bola, mas tentava acelerar o jogo e por causa de erro de passe não conseguia. Mas o jogo estava, assim, lógico, com mais posse de bola do Corinthians, mando de campo, com mais oportunidades, com mais chutes, mas em nenhum momento o Corinthians botou o Fortaleza nas cordas. Nenhum momento foi aquela pressão de sufoco e o Fortaleza chutando para todo quanto é lado. Nenhum momento isso aconteceu. Em nenhum momento. O jogo estava bem confortável para os dois. Os dois queriam jogar, o número de faltas não estava muito alto, ou seja, os times queriam jogar, tentando jogar. Como eu falei, o Corinthians com mais posse de bola, o Fortaleza um pouco mais reativo, mas não muito reativo. O Fortaleza de vez em quando ficava muito atrás, mas de vez em quando ele saía um pouco, aliviava um pouco. Terminou o primeiro tempo 0-0. O Corinthians um pouco melhor, mais por causa da posse de bola, mas o Fortaleza respeitou demais o Corinthians, tem que respeitar, mas respeitou demais. Se o Fortaleza fosse um pouquinho mais ousado, ele causava um problema maior ao Corinthians. Segundo tempo, o Corinthians veio também para dentro, tentou se impor mais. Fortaleza teve um pouco mais de dificuldade no início, mas depois o Fortaleza se acertou de novo, se encaixou de novo, até que fez o gol. Com a bola lançada do goleiro, uma raspinha, pegou lá o Wellington Paulista, ele cruzou para dentro da área, acho que foi o Romarinho que chegou, empurrou para dentro, acho que estava lá com uns 15 minutos do segundo tempo. O Fortaleza fez o gol, também não recuou muito, ficou mais ou menos do jeito que estava. O Corinthians, o treinador, começou a fazer mudança. Eu acho que ele fez uma mudança até antes de tomar o gol, se eu não estiver enganado, mas começou a fazer mudança, foi tirando, botou Luan, botou mais não sei quem, foi botando alguns jogadores, botou outro centroavante. O Corinthians ficou com dois centroavantes, mas nitidamente deixa eu pegar aqui o nome dele, que me fugiu o nome dele aqui. Cadê, rapaz? Cadê o nome? O Bocelli, completamente fora de sintonia. Aí botou o Luan, que é meia, que fez um golaço. Fez um golaço o Luan. Botou ali o Bocelli, o Mosquito, botou, deixa eu ver quem mais. O Vital, que estava com problema de amigdalite, mas também entrou. Botou um time mais para frente. Primeiro lance que o Luan entrou, deu um chute fora da área. E depois ele fez um golaço, também na entrada ali da área. Mas eu acho que era o Yuri que estava na bola junto com ele. O zagueiro tirou errado, tirou para frente da área. Não se tira para frente da área. É isso que eu falo. Cara, jogador brasileiro hoje tá cometendo alguns erros, cara, infantil. Todo mundo falava no futebol, não se cruza bola na frente da área. O que tu mais vê em time brasileiro é fazer isso. A bola fica cruzando. Com a quantidade de erro de passe, é quase que um suicídio. Mas nem o que faz.
Goleiro espalmar para frente do gol, tá errado. Cabecear bola para frente da área, tá errado. O nego faz, cara. O nego faz. O nego faz. E acabou essa falha. Agora, se o Yuri tivesse mais pilhado, ele tinha se colocado na frente do Luan. Ele não se colocou à frente do Luan. Ele só pulou como se tivesse... O Luan tentou botar o pé. Agora, se ele vai em direção à bola mesmo, o Luan não chutava. Não estou colocando a culpa nele. Mas o jogador brasileiro tem que ficar mais pilhado, tem que ficar mais atento a tudo. E foi ali uma desatenção. Lógico, ele pegou muito bem na bola. O Luan tem qualidade para isso. Deu um grande chute, fez o gol lá de empate, mas ele poderia ter encostado, poderia ter chegado mais junto com ele ali. Talvez se fosse um zagueiro, um volante, teria chegado junto com ele. O Yuri, ser atacante, talvez não fez. Mas te garanto que a hora que o Yuri olhar, acho que foi o Yuri olhar o gol do Luan, ele vai falar, porra, eu poderia ter chegado na bola. Ele poderia ter chegado na bola. E o Corinthians acabou empatando. Só que depois que o Corinthians empatou, estranhamente o Fortaleza melhorou. O Fortaleza começou a tocar bola. E o Fortaleza poderia ter feito o segundo gol. Chance não faltou. Teve pelo menos umas 3 chances. Acho que um chute do Romarinho, depois um chute do Yuri. Eu acho que teve uma outra bola também. O Fortaleza teve chance de fazer o segundo. Mas a pontaria, a qualidade do chute, do passe do jogador brasileiro, cara, cada dia cai mais. Por quê? Porque não tem tempo para trabalhar mais isso. Esse fundamento básico. E eu não estou falando só do Fortaleza, estou falando do Corinthians também. Tem dificuldade para domínio de bola. Cara, um domínio de bola correto é meio caminho andado. Porque você ganha tempo. Mas infelizmente isso não acontece. Então, Fortaleza ficou até melhor depois que tomou o gol, mas também se precaviu ali um pouquinho. Corinthians ficou um pouco bagunçado depois com as mudanças. E o jogo terminou 1-1. Eu, sinceramente, vejo como justo o placar. Não vejo injusto o placar. Na torcida do Corinthians deve ter ficado puta empatar em casa com o Fortaleza. A torcida do Fortaleza pode ficar alegre, fez um jogo legal, não foi jogaço, mas fez um jogo legal, mas o Fortaleza poderia ter ganho esse jogo. Poderia ter ganho esse jogo. Porque eu não via muita força no Corinthians para virar o jogo. Ia muito na empolgação, mas estava muito bagunçado. Muito bagunçado. Aí olhando agora aqui as estatísticas, 21 chutes do Corinthians no gol. Chute. No gol, 7. Ou seja, 33% dos chutes foram em direção ao gol. Aí o Fortaleza deu 10 chutes. A gol, 3. Aí você pega, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, os dois times, para acertar um chute no gol, ele tem que dar 3. A cada 3 chutes que o Corinthians dava, 1 era em direção ao gol. E o Fortaleza também. A cada 3 chutes, 1 era em direção ao gol. Porra, é muito pouco, filho. É muito pouco. Como é que quer fazer gol assim? Aí você pegou passe de bola, quase 60% do Corinthians e 40% do Fortaleza. Bem normal. Passes, precisão no passe, 85 do Corinthians e 81 do Fortaleza. Essa precisão de passe eu não concordo. Mas eles contam provavelmente aqueles passes que dá lateral ali para trás. Então, faltas, não teve um número muito alto de faltas. Fortaleza que tomou 2 cartões amarelos. Impedimentos, teve 5 impedimentos para o Fortaleza. Por quê? O Fortaleza saía mais no contra-ataque, então acabou ficando algumas vezes impedimento. O Corinthians não saiu no contra-ataque nenhuma vez. Escanteios, o Corinthians teve 5 escanteios contra 1 lá do Fortaleza. Mas
foi um placar justo. Foi um placar justo. Mas se o Fortaleza tivesse fosse um pouquinho mais ousado e mais precisão no chute, poderia ter ganho o jogo. Como o Corinthians. Corinthians chutou 21 vezes. 7 em direção ao gol. Se desses 21 chutes que o Corinthians deu, 14 fossem em direção ao gol, provavelmente o Corinthians tinha ganho esse jogo também. Ia fazer o goleiro trabalhar mais, poderia ter rebote. Mas não. 30% apenas dos chutes que dá é em direção ao gol. Aí fica difícil de fazer gol, pô. Fica difícil. Então esse é um erro do futebol brasileiro em geral. Com isso, a gente pega aqui. O Corinthians agora está com 4 jogos, tem 5 pontos. 5 pontos em 4 jogos, está ali em 12º lugar. E o Fortaleza passou o Flamengo na classificação, está com 5 pontos em 5 jogos, mas tem um saldo de -1, o Flamengo tem um saldo de -3. Então o Fortaleza está em 14º, o Flamengo em 15º lugar. Vergonhoso, mas está lá. E o seu arquirrival, Ceará, está na zona de rebaixamento, junto com o Sport, Atlético Goianiense e Curitiba. Mas está tudo muito perto. Todo mundo que está ali com de 5 pontos para baixo, todo mundo pode entrar na próxima rodada a zona de rebaixamento. Porque Ceará, Sport e Atlético Goianiense estão com 4 pontos. Aí Goiás está com 4, Flamengo está com 5, Fortaleza com 5, Bragantino com 5, Corinthians com 5. Então, todos esses ali podem entrar na próxima rodada. Então, foi isso. Corinthians 1, Fortaleza 1. Jogo, apesar da posse de bola do Corinthians ser um jogo bem parelho, um jogo jogado, legal. Gostei de ver, mas muito cadenciado. Pode ser também a falta de torcida tira o ânimo um pouco do jogador, mas os times brasileiros têm que melhorar chute, têm que melhorar finalização, têm que melhorar passe, porque senão se desgasta demais. O clube brasileiro se desgasta demais, porque corre muito à toa. Porque corre, o último passe erra, chuta errado, isso é desgastante. Mas é evolução, né? O fisiologista não deixa fazer um monte de coisa, porque senão o cara pode se machucar. Isso é reflexo do que eu falo. Hoje, vale mais a parte física do que a parte técnica. A parte técnica deve ser terceiro plano. A parte física é primeiro, entendimento tático segundo, e a técnica fica lá em terceiro lugar. Se tiver, melhor. Se não tiver também, não tem muito problema, o que basta é correr e entender a tática. Vai ser difícil a gente ganhar a Copa do Mundo assim. Um abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!